Bom, eu vou bater um papo aqui com o meu amigo Tiago Moreira, professor adjunto da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, professor doutor pela Universidade do País Basco, está concluindo também o doutorado em Portugal. Conversamos aí há pouco sobre esse périplo de fazer 2 doutorados, no qual nós compartilhamos, né, essa loucura de enveredar por 2 doutorados diferentes. O professor Tiago é autor de um livro sobre direitos humanos dos imigrantes, está aqui, uma obra relevante sobre o assunto, um assunto do momento, no direito internacional e também nos direitos humanos. Né? Um amigo, né, já de muitos anos, nessa trajetória nossa acadêmica aí pelos congressos brasileiros de direito internacional e outras ocasiões. Enfim, e gentilmente aceitou o meu convite para esse bate-papo sobre o direito internacional dos imigrantes. Eu queria, Tiago, assim, até para que a gente deixasse assim claro para a turma, a ideia é a gente fazer um bate-papo sobre um assunto do direito internacional extremamente relevante, que nos últimos anos tem um espaço muito grande na imprensa, e nem sempre é bem trabalhado na perspectiva, enfim, nem técnica, nem da comunicação social. Né? E a gente sabe que há muitos aspectos técnicos que precisam ser desenvolvidos, trabalhados melhor pelos operadores do direito, e a oportunidade que nós temos de conversar contigo aqui é muito relevante para esse debate. Uma coisa que eu acho interessante, e sempre discuto isso em aula, é como até a nossa própria legislação, né, que mudou da perspectiva do estrangeiro para a perspectiva do imigrante, né, como isso, até mesmo as expressões são relevantes, elas têm um sentido, né, relevante na forma de comunicar o direito. Né? Então, obrigado, Tiago. Queria passar a palavra para você. Na medida em que a gente for interagindo, eu vou pedir para falar, fazer um questionamento, uma observação, e a gente vai tocando a conversa assim, tá bom? Claro, amigo. Desde já, muito obrigado pelo convite. Fico feliz pela lembrança desse seu amigo que está aqui em Natal. Nós somos xarás, nordestinos, de uma mesma escola, né? Estamos em Portugal e gostamos, amamos o direito internacional e sempre estamos juntos nos congressos da BDI, fortalecendo a nossa amizade. É uma satisfação grande falar para os alunos da Faculdade Baiana de Direito, sem dúvida alguma. Quando passar essa pandemia, eu espero ir a Salvador em algum momento, Com ter a certeza, com oportunidade de certeza. conhecer seus alunos pessoalmente. O tema do direito internacional dos migrantes me é muito caro, tenho larga afeição, porque, como você bem disse, foi a minha tese de doutorado. Eu passei alguns anos estudando sobre a matéria lá na Universidade do País Basco. Muito embora o doutorado tenha sido na Europa, a minha pesquisa foi sobre o direito internacional no âmbito global, na América Latina, no Brasil e no comportamento dos juízes, dos tribunais brasileiros na concretização desse direito internacional. Então, o meu foco não é direito da União Europeia, o direito europeu dos direitos humanos, ou mesmo a legislação nacional da Espanha, de maneira alguma. Foi um doutorado na Europa, mas a pesquisa foi sobre o sistema da ONU, o sistema interamericano e o direito brasileiro. Então, é bom deixar isso claro para os alunos, porque pode eventualmente surgir, porque ele não falou sobre a União Europeia? Bom, porque não era o recorte metodológico da tese de doutorado, e porque eu acredito num pensamento descolonial, Uhum. e nós também podemos produzir conhecimento aqui numa perspectiva do sul global, na perspectiva latino-americana, e mostrar lá para os europeus que esse conhecimento também é relevante. Claro, temos que aprender com os conhecimentos, com os conceitos do velho mundo, mas temos que adaptar e produzir o nosso próprio conhecimento aqui. Então, foi isso que eu tentei fazer no nosso livro, na nossa tese de doutorado. Mas eu estou à inteira disposição, amigo, para conversar sobre direito internacional dos migrantes, para debatermos aqui. Sei que você tem muito conhecimento sobre direito internacional e com certeza será um momento bastante agradável,
mas eu espero que seus alunos gostem bastante da nossa fala, se interessem pelo tema, né? Eu venho pesquisando já há algum tempo e que alguém aí possa se encantar e querer produzir algum artigo para o Congresso da ABDI no próximo ano, por exemplo, sobre o tema do direito internacional dos migrantes. Bacana. Na minha ordem de cronograma da disciplina, eu já discuti com a turma a respeito na primeira unidade, né, a respeito da dimensão pessoal do Estado, nacionalidade, até a própria lei de imigração, essa coisa toda. Mas esse momento do curso é o momento em que eu entro na parte da proteção internacional de direitos humanos. Então, a gente está discutindo isso nesse contexto, né, da proteção internacional de direitos humanos, onde se insere a questão do imigrante como um aspecto relevante dessa proteção. E aí eu queria que você começasse aí essa contextualização temática, né, onde entra o direito dos imigrantes e que relação tem com direitos humanos, como é que se faz isso? Claro, amigo. Eu queria só pedir licença para, se for possível, projetar aqui uns slides, material que eu preparei para Claro, mande ver aí. a aula. Vou colocar aqui. Vamos lá. Confirme que está aparecendo. A partir de agora, sim, apareceu aqui. Ótimo. Então, nós temos aí Direito Internacional dos Migrantes. Como eu disse, preparei essa aula aqui para o pessoal, seus alunos da Faculdade Baiana de Direito. Vamos lá. Bom, passei direto. Primeiro ponto, Tiago, que eu queria deixar claro para os seus alunos é que há uma chamada governança das migrações. Ou seja, quando você vai falar mesmo em proteção dos direitos humanos dos migrantes, não adianta você achar que essa proteção ela é conferida só pelo direito internacional ou só pelo direito estatal. É por daí a utilização dessa linguagem mais ampla, governança das migrações. Então, eu tenho o papel do direito internacional, né, com o sistema global, ONU, OIT e Organização Internacional das Migrações, os sistemas regionais, europeu, interamericano e africano, o direito transnacional, que é um direito cuja participação do Estado ela é mitigada ou até certo ponto inexistente. Então, eu teria aí normas advindas da Organização Mundial do Comércio, do Banco Mundial, do NAFTA, da OCDE. Enfim, são normas que também abordam aspectos da imigração, do fluxo de pessoas, do fluxo da mobilidade internacional de pessoas, como seria o Acordo Geral sobre Comércio e Serviços, o seu módulo 4 fala sobre isso, então o direito transnacional também tem um papel relevante. O direito estatal, que aí você já conversou com seus alunos sobre a lei de migração, temos a própria Constituição Brasileira, a lei de refúgio, a lei de migração, e vários atos normativos do CONARE, por exemplo, ou portarias interministeriais, como as agora foram editadas durante a pandemia, portarias que violam o direito internacional de maneira grosseira, mas que, infelizmente, é o que vem acontecendo. E nós também temos, dentro desse fenômeno de governança das migrações, um papel relevante do direito comunitário. O direito comunitário, no âmbito da América Latina, ele ainda precisa de um desenvolvimento mais robusto, mas no Mercosul você tem, sim, normas mercosulinas que tratam sobre migrações, inclusive assegurando direitos humanos aos migrantes, ao trabalhador migrante, como direitos previdenciários, etc. A comunidade andina também tem um conjunto de normas e decisões, e o mais avançado, claro, é o direito da União Europeia, que tem uma política de asilo própria, já que a noção de fronteira lá é diferente, não tem mais essa fronteira entre os estados que estão dentro da União Europeia, então eles têm essa política comum de acolhimento ou não, né? Essa política migratória que é fixada no direito comunitário. E aí, o que é que acontece? Vou colocar aqui para ver se fica maior. Pronto. Nós temos uma tutela global dos direitos humanos dos migrantes, fazendo aqui um link com aquilo que você me disse que vai passar para os seus alunos, que é sobre proteção internacional dos direitos humanos, né? Então, antes de um indivíduo ele ser migrante, ele é uma pessoa. Ele é um indivíduo. Então, todos os direitos que são inerentes à pessoa devem ser, em regra, aplicados aos migrantes. Ele não perde essa condição. Por isso que eu começo sempre essa aula falando sobre a proteção, no âmbito da proteção normativa, sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E aí eu queria
chamar a atenção para que o aluno ele tenha em mente Declaração Universal dos Direitos Humanos e não Declaração Universal dos Direitos do Homem, né? Porque essa aqui não é uma aula machista, essa aqui é uma aula feminista, né? Descolonial, feminista, em que nós não podemos nos apegar, como o Tiago bem disse no início dessa aula, que a linguagem, Wittgenstein já falava na linguagem, na relação entre linguagem e direito. A linguagem, a semântica da expressão tem um peso muito grande. Então, direitos do homem, peraí, mas só do homem, da mulher não tem esses direitos? Então, essa é uma crítica que a gente faz à própria nomenclatura. Então, Declaração Universal dos Direitos Humanos é bom porque tem muita gente que escreve dos direitos do homem, que fala dos direitos do homem, mas é melhor mencionar direitos humanos. Então, o artigo 13, item 1, ele diz que toda pessoa tem o direito de livremente circular e escolher a sua residência no interior de um estado. Observe que aqui eu já começo com uma grande polêmica, Tiago, e eu vou ouvir sua opinião depois sobre isso. Sim. Muitos autores, aqui a nossa amiga Tatiana Skeff, por exemplo, ela diverge muito comigo nesse ponto, porque ela diz, não, Tiago, esse dispositivo aqui reconhece o direito humano a imigrar. O meu orientador no doutorado, o professor Iker Barbeiro, que é especialista só no estudo das migrações, ele diz, Tiago, esse dispositivo fundamenta um direito humano a imigrar. Eu não vejo dessa forma. Toda pessoa tem o direito de livremente circular e escolher a sua residência no interior de um estado. Isso não quer dizer que você tenha o direito de escolher no interior de outro estado. Então, se eu quiser morar nos Estados Unidos, em Portugal, na Espanha, eu tenho como judicializar esse direito humano, eu tenho como chegar para um tribunal nos Estados Unidos, ou um tribunal português, e dizer, eu tenho direito humano a morar aqui com base no artigo 13, item 1 da Declaração Universal. Sabemos que não é bem dessa forma. O item 2 diz, toda pessoa tem o direito de abandonar o país em que se encontra. Isso aqui, esse dispositivo ele foi criado porque, durante alguns anos, alguns países do bloco socialista, né, da antiga União Soviética, como a antiga União Soviética, ela impedia que os seus nacionais deixassem o país. Né, era chamado direito de emigrar, de deixar o país, ele era violado. Então, positivou-se na declaração esse direito de abandonar o país em que se encontra, incluindo o seu, e de regressar. Mas veja que essa norma aqui é incluindo o direito de regressar, incluindo o seu país, o país de onde você é nacional. Então, eu compreendo que a interpretação dessa norma aqui é no sentido que há um direito humano de emigrar, de sair do país, mas não há um direito humano a imigrar. Então, do ponto de vista do direito positivo, não há um direito humano a imigrar. Agora, você pode, dentro de um pensamento neocantiano, baseado na ética, de defender essa ideia de um cosmopolitismo, né, como a professora Cláudia Loureiro bem fala, de um direito cosmopolita, um direito à cidadania universal, e que seria possível fundamentar esse direito humano a imigrar. Eu confesso que aqui eu separo bem ética de direito, muito embora consiga trabalhar, a ética vai influenciar a minha teoria geral do direito, claro, mas eu não consigo vislumbrar como, por exemplo, judicializar esse direito humano a imigrar. Agora, do ponto de vista deontico, é um princípio em formação. É como se fosse um iceberg, ainda está embaixo d'água, ainda falta submergir. Ainda falta submergir ou emergir? Bom, agora eu misturei. Emergir. Pois é. Ainda tem que aparecer aos olhos, saltar aos olhos esse direito humano a imigrar, porque eu ainda não o reconheço do ponto de vista do direito positivo. Né? Deixa eu dar minha opinião, antes que a gente diga. Eu concordo contigo. Eu acho que a norma não fala em fixar residência no interior de qualquer estado. Né? É de um estado. Eu acho que a norma pretende aqui evitar a possibilidade de uma pessoa ficar sem ter aonde se fixar, né? E não abrir a possibilidade de ela poder se fixar em qualquer lugar. A sua livre escolha. Escolher a residência no interior de um estado quer dizer que a pessoa não pode ficar sem ter para onde ir. Ou seja, os estados devem, na medida em que uma determinada pessoa não tenha como, por exemplo, permanecer no seu estado, por razões de perseguição, etc., ela deve ser acolhida por um outro. Eu acho que a norma contempla essa perspectiva, porque a pessoa não pode ficar sem ter um estado onde ele possa fixar sua residência. Isso não quer dizer, em um sentido inverso, que a pessoa pode escolher
onde ela quer se fixar, né? Eu me lembro muito da fala do professor Ralph Wilde, que discute essa questão aqui da migração, e ele aponta o paradoxo de que o direito internacional cria a situação de refugiados, de imigrantes, ao estabelecer a proteção da fronteira, mas, ao mesmo tempo, tem que regular a proteção dessas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade por causa do próprio direito internacional. Então, é um grande paradoxo, né? O direito internacional cria uma situação que gera um paradoxo e depois precisa correr atrás para tentar regular paradoxalmente esse problema que ele mesmo criou, né? Mitigar os efeitos. Isso. E no que se refere eu me recordo, na parte 2, além dos estados do leste europeu, nós temos aqui entre nós o caso de Cuba, né? Sim. Que também é um estado que tinha uma política de restrição à imigração, né? E que depois que a pessoa saía ilegalmente do estado cubano, tinha dificuldades de retornar, porque quando queria retornar, retornava respondendo ao processo penal. E com isso, muitas famílias foram separadas, né, por causa dessa política de restrição à circulação dos cubanos. Né? Perfeito, amigo. Então, eu não vislumbro aqui nessa norma um direito humano a imigrar. Também nunca encontrei uma jurisprudência de um tribunal internacional que fale e reconheça isso, nem um costume dos estados. Né? Não vejo dessa forma. Alguns países reconhecem em sua legislação, mas no direito internacional eu não encontrei nem costume, nem tratado, nem declarações, ou mesmo na jurisprudência. Bom, mas a declaração não tem só esse dispositivo, o 13, item 1 e o 2 como importantes, não. Tem o 14 também, que diz que toda pessoa sujeita à perseguição tem o direito de procurar e de beneficiar de asilo em outros países. Asilo é como o europeu chama o nosso refúgio, o direito ao refúgio. Então, aqui, quando o aluno se identificar com o termo asilo, ele tem que interpretar que asilo aqui é sinônimo de refúgio, que, na verdade, asilo é gênero e refúgio seria uma de suas espécies, né, o asilo territorial. Então, mas o refúgio ele tem condições específicas. Aí, nesse caso, sim, há um direito humano a solicitar refúgio. Isso aí é inegável. Infelizmente, a portaria 255, por exemplo, editada agora em maio, diante da pandemia, que fechou as fronteiras do Brasil e disse que algum imigrante entrar violando esse fechamento de fronteiras, ele terá deportação imediata, repatriação imediata ou inabilitação de pedido de refúgio, viola, por exemplo, esse artigo 14, item 1. Por quê? Porque não existe inabilitação de pedido de refúgio. Não tem como. Todo indivíduo tem direito a solicitar refúgio, a procurar e de beneficiar de asilo. A guerra, o conflito na Síria, ele não parou por causa da pandemia, não. O pessoal continua fugindo, a fome em muitos países, a violação generalizada de direitos humanos. Então, eu entendo que o direito humano a solicitar asilo, esse sim é inegável, é reconhecido. Passando um pouco mais, né, agora, a Declaração Universal, nós sabemos que declarações normalmente têm o status de soft law, porém a Declaração Universal dos Direitos Humanos adquiriu o status de costume internacional, de uma norma consuetudinária, então ela tem força normativa, né? Pelo menos é isso que diz a grande maioria da doutrina. E também algumas de suas normas são de jus cogens, então são imperativas independentemente do fato de estarem positivadas ou não. Mas sabemos que em 66 tivemos o advento dos pactos internacionais, conhecidos pactos de 66. O primeiro é o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, né? Com certeza o Tiago vai falar sobre esse pacto aí com os alunos, com mais vagar, mas eu só queria destacar os pontos em que esse pacto trata sobre direitos humanos dos migrantes. Então, ele traz direito à livre circulação. Olha, depois que o imigrante estiver dentro do território estatal, ele pode circular nele. Isso não quer dizer que ele tem o direito de ingresso. Mais um tratado em que não reconhece esse direito humano a imigrar. Ele fala, ou seja, ele não reconhece esse direito humano a imigrar, como eu estou comentando aqui. Direito de não ser expulso de forma arbitrária, ou seja, o Estado não pode chegar, tem um estrangeiro, um imigrante que aqui está em situação regular ou irregular. O Estado não pode chegar e dizer assim, a partir de amanhã você tem que deixar o país, sem o devido processo legal, sem contraditório,
sem ampla defesa, sem expor as razões, sem ter um ato fundamentado por uma autoridade competente, sem ser de forma razoável, proporcional. Então, não pode ser expulso de forma arbitrária, né? O Brasil tentou fazer a deportação coletiva de 450 venezuelanos de uma vez só. Né? Isso é um absurdo, é uma arbitrariedade, porque cada caso tem que ser analisado de maneira individual. Né? Não se aceita essas medidas de retirada compulsória de forma coletiva. Felizmente, o judiciário foi e impediu que a Polícia Federal executasse o ato. Então, alguns direitos dependem, segundo o pacto, da regularidade migratória. Tiago, eu queria chamar a atenção dos seus alunos para que nunca se refiram à expressão imigrante ilegal. Um ser humano, ele nunca é ilegal. Um ser humano, ele tem direito a ter direitos, como Hannah Arendt falava. É inerente à condição humana ter direitos, inclusive direitos humanos, claro. Então, não cabe mais, dentro daquelas suas palavras iniciais, do uso da linguagem no direito, de você fazer referência a imigrante ou estrangeiro ilegal. É condição migratória regular ou irregular. Não é você que é ilegal. É a sua situação migratória que é regular ou irregular. Infelizmente, o Pacto Internacional ele não incluiu o direito de buscar asilo, como fez a declaração, mas isso não quer dizer que esse direito não esteja reconhecido em outros tratados internacionais. Mas vamos lá. Sabe, Tiago, isso que você falou é tão relevante e é tão grave que eu já tive aqui no escritório 2 vezes, pelo menos que me recorde, estrangeiros que tiveram aqui e diziam para mim durante a reunião, eu sou ilegal, doutor. Eu sou ilegal. E eu tinha que dizer para ele, não, você não é ilegal. A sua situação é irregular. Você está em uma situação que não está amparada pela lei, mas você não é ilegal. Não, eu sou ilegal, doutor. Eu sou ilegal porque eu estou aqui. Então, quer dizer, ele incorpora uma situação de pária, né? Como se ele fosse... A mensagem, ele acredita, é levado a crer que está ilegal e isso o reprime de se integrar, de se desenvolver enquanto pessoa. Exato, exatamente. Então, o artigo 12 do pacto ele diz que toda pessoa que se ache legalmente no território, ou seja, em situação migratória regular, de um Estado, terá o direito de nele livremente circular e escolher sua residência. Observem que aqui eu estou com a mentalidade do legislador internacional de 66. Então, ele fala o seguinte, que se ache legalmente. O item 2, toda pessoa terá o direito de sair. Então, observe que há um direito a imigrar? Não, há um direito a emigrar, como a discussão que nós já tivemos aqui. Esses direitos eles podem ser restringidos, claro, e ninguém poderá ser privado arbitrariamente do direito de entrar em seu próprio país, direito de retorno. Direito de retorno que é extremamente importante de repatriação, porque agora, com a pandemia do coronavírus, muitos brasileiros que moram em outros países, que emigraram, estão passando por dificuldades, e é papel do Estado brasileiro, né, oferecer os aviões da FAB, com dinheiro público, com dinheiro do contribuinte, para socorrer essas pessoas, para prestar solidariedade a esses nacionais, aos brasileiros que estão lá fora passando por risco de vida, por risco de vida decorrente, inclusive, do desemprego, de passar fome, da pandemia, risco à saúde, que precisam e fazem essa opção de retornar ao país. Não é um favor que o Estado brasileiro está fazendo, não. É uma obrigação prevista em tratados internacionais, na própria legislação, na própria lei de imigração. Tiago, nesse ponto, eu queria chamar a atenção dos alunos para um detalhe. Há mais imigrantes ou emigrantes no caso brasileiro? O Brasil já recebeu pessoas de mais de 80 nacionalidades. Quais são os dados? 1,7, 1,8, e são os dados oficiais da população brasileira. Eu vou praticamente dobrar isso, porque sempre há aquela cifra escondida, pessoas que não foram encontradas ou que não se manifestaram no censo, etc. Então, eu vou arredondar isso aí para 3,4, 3,5. Clandestinos, né, também. Como eu disse, aquele que infelizmente está sendo explorado numa máquina de costura, produzindo roupa, trabalhando 16 horas por dia e que não foi ouvido no censo. Então, eu vou colocar aí que tem 3,2% da população brasileira de imigrantes. Pasmem, esse saldo é negativo. Há mais brasileiros lá fora do que imigrantes aqui no nosso território. Então, como é que algumas pessoas têm um discurso xenófobo?
como é que algumas pessoas conseguem ser contra os imigrantes e são a favor dos emigrantes? Porque tem gente que tem um discurso assim, eles estão aqui para tomar os empregos, para superlotarem o serviço de saúde, etc. Mas você quer que seu filho vá estudar lá fora. Algum aluno que está ouvindo essa aula nesse exato momento pensa em fazer um mestrado fora do Brasil, fazer um doutorado, quem sabe arranjar um emprego e ficar lá fora. Então, ele quer ser imigrante. Então, como sustentar um discurso contra a imigração se você também quer migrar? Eticamente, né? Eticamente. Eu costumo dizer em aula, quando eu troco nesse assunto, Tiago, que quando a gente assiste, sei lá, campeonato sub-19 de vôlei na Malásia, tem lá a torcida do Brasil. Pois é. Como é que, de onde é que brota aqueles 20 e tantos torcedores brasileiros lá na Malásia, um sub-19 de vôlei feminino? É porque tem brasileiro espalhado pelo mundo inteiro. Com certeza, em todos os lugares. Então, como eu disse, não tem nem nada consegue fundamentar a xenofobia, nada, absolutamente nada. Porque o número aqui no Brasil, eu falo abertamente, é irrisório. Porque lembre-se que muitos desses imigrantes, eles vêm para cá com poder aquisitivo alto. Eles vêm para abrir empresa. Aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, eu sei que você já veio a Natal, você conhece, mas nós temos Pipa, né? Piparaíso, a nossa praia mais badalada, 80 quilômetros de Natal. Quantos hotéis e pousadas e restaurantes de imigrantes, né? De gregos, de espanhóis, de italianos, não tem, que estão contribuindo para a nossa economia, com a nossa cultura, com a nossa culinária, ou seja, com o turismo, com o desenvolvimento do Rio Grande do Norte e do país, de um modo geral. Então, nós não podemos associar a pobreza com imigração de maneira alguma. De maneira alguma. Até porque Neymar é imigrante e ganha 35 milhões de reais por mês. Então, definitivamente não dá para associar o fenômeno migratório com a pobreza. Nós também temos o artigo 13, que diz que um estrangeiro que se ache legalmente, eu queria só chamar a atenção que muitos direitos que o legislador de 66 reconhece é só para aqueles que estão legalmente no território, ou seja, o direito internacional nesse momento aqui ele é imperfeito, porque ele é discriminatório. Ele Sim. traz uma discriminação entre quem está regular, quem está em situação migratória regular e quem está em situação migratória irregular. Felizmente, nós temos outros tratados que estão abolindo essa discriminação. Dando continuidade, Tiago, nós temos o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, né? O conhecido PIDESC. O PIDESC, no artigo 2º, item 2, eu não vou ler o dispositivo inteiro, mas ele traz a proibição de discriminação com relação à origem. Então, você não pode simplesmente discriminar alguém porque ele é imigrante. Como assim? Você não pode dizer que ele não vai acessar o SUS, o nosso Sistema Único de Saúde, ou que ele não vai receber o Corona Voucher, né, o auxílio emergencial, não pode ser discriminado de maneira, ou que ele não vai fazer parte do programa do Bolsa Família. É evidente isso por força da nossa própria Constituição, já que eu estou falando de direitos econômicos, sociais e culturais, né? A Constituição, a legislação, ela fala do direito da pessoa. Ela não fala do direito do cidadão ou do nacional. Aqui não são direitos políticos, claro, direitos políticos no caso do Brasil, o alistamento e o voto é só para os nacionais, e aí nós temos a situação dos portugueses, que são equiparados. Mas aqui, não. Assistência social, direitos econômicos, direitos sociais, independentemente da origem da situação migratória. Então, mesmo quem está em situação irregular no país vai ter direito a benefício de prestação continuada, né? O BPC lá pago pela assistência social, com base na LOAS, ao Corona Voucher, né, auxílio emergencial, a fazer inscrição no cadastro único, ao Bolsa Família. E é importante que o imigrante tenha essa consciência, porque um dos direitos do imigrante é o acesso à informação, e muitas vezes essa informação é sonegada para que ele não exerça, não busque procurar os seus direitos, né? Além disso, infelizmente, o Pacto de 66 permite a exclusão de determinados direitos, né? Alguns direitos podem ser excluídos, a relativização do princípio da não discriminação. Mas lembre-se, essa era uma mentalidade de 66, que felizmente mudou ao longo do tempo. Outros tratados, e aí eu vou passar um pouco mais rápido aqui, como a Convenção Internacional para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. Por que eu quero chamar a atenção? Porque muitas vezes o aluno, o jurista, ele acha que só são poucos os instrumentos internacionais que protegem direitos humanos dos migrantes. Não. Dificilmente você vai encontrar um tratado que não tenha proteção, que não confira uma proteção a direitos humanos dos migrantes, como é o caso da Convenção Internacional para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial.
ela veda a discriminação baseada na origem nacional, porém, ela permite, insisto, uma discriminação entre cidadãos e não cidadãos, ou seja, aí ainda está presa ao conceito de cidadania, um conceito de cidadania pautado na nacionalidade, né? Hoje em dia já se critica muito esse conceito. Nós temos um conceito de cidadania em que você pode emitir uma opinião, ter uma participação política, inclusive na situação da Venezuela, na situação da União Europeia, dos Estados Unidos, da China. Então, esse conceito de cidadania muito vinculado à ideia de vínculo com o Estado, de nacionalismo, ele está caindo um pouco. Ainda existe, mas está caindo. Então, a convenção aqui permite que o Estado possa limitar, sim, direitos dos estrangeiros. Mas, lembre, são convenções que não são tão novas assim, e nós temos a jurisprudência, a interpretação que os tribunais fazem desses textos, né? Inclusive não só dos tribunais, mas dos comitês. Eu vou falar dos comitês um pouco mais à frente. Nós temos a Convenção Internacional para a Proteção de Todas as Pessoas contra Desaparecimento Forçado, né, que proíbe expressamente, como vocês podem ver no artigo 16, que os estados expulsem, devolvam, afastem ou extraditem o indivíduo para um estado onde ele corra risco de ser sujeito a desaparecimento forçado. Desaparecimento forçado não morreu, porque você não tem a materialidade, não tem o corpo, não tem a certidão de óbito, mas também ninguém encontra, não sabe onde está. O Brasil tem no seu passado a prática, né, como aconteceu na guerrilha do Araguaia, que você tem um artigo que escreveu também sobre isso, falando sobre esse desaparecimento forçado de pessoas, infelizmente. Então, aqui, se o imigrante estiver sujeito no seu estado de origem, seu país de origem, a uma eventual prática de desaparecimento forçado de pessoas, tiver indícios de que isso possa acontecer, ele já não vai poder ser expulso, repatriado, extraditado, devolvido, qualquer expressão que queira, qualquer medida de retirada compulsória. Isso aqui nada mais é do que o princípio da não devolução, do não rechaço, de la não devolução, do não refoulement, como queira mencionar em quaisquer idiomas. O que é mais importante, esse princípio não é só para o refugiado, é para qualquer imigrante. Então, aqui, acabar com essa associação entre não-refoulement e refúgio. Qualquer imigrante que tenha sua vida, sua saúde, sua integridade ameaçada, ele vai ter o direito de não ser. Isso não quer dizer que ele tem o direito a imigrar, mas ele tem o direito de não ser repatriado, devolvido, expulso, extraditado ao país onde sua vida, integridade física, integridade não só física, como psicológica, mental, também esteja sujeita a ser violada. Pelo menos enquanto essa situação permanecer. Perfeito, né? Perfeito. Pelo menos enquanto cessada a situação, vai sim poder, mas enquanto permanecer, muito bem pontuado por você. Então, a Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, né, de 2002, os estados, mais uma vez, não podem expulsar, devolver, extraditar. Observe que aqui eu já tenho uma evolução na legislação internacional. Por quê? Porque aqui eu não importa mais se ele está regular ou irregular. Diferente daqueles primeiros tratados que permitiam a distinção em razão da regularidade migratória, esses aqui não fazem qualquer menção a isso. Então, independentemente desse fato, tem que se preservar o princípio da não devolução quando houver ameaça, no caso aqui, ameaça de tortura, ainda que a condição de refugiado não tenha sido reconhecida. Foi um avanço bastante importante. Um direito interessante, Tiago, é a Convenção sobre os Direitos da Criança. É a convenção mais ratificada no mundo. Ela já está próxima das 200 ratificações. Né? Ela diz no item 9, artigo 9, item 1, que os estados deverão zelar para que a criança não seja separada dos pais contra a vontade dos mesmos. Ou seja, aqui eu tenho que interpretar esse dispositivo com o 10, item 1, que diz que toda solicitação apresentada por uma criança ou por seus pais para ingressar ou sair de um estado, com vistas à reunião da família, deverá ser atendida pelos estados de forma positiva, humanitária e rápida. É o chamado direito de reunião familiar. Então, na Europa isso é muito comum. Aqui no Brasil, felizmente, a nossa legislação já traz o Estatuto do Estrangeiro, não, mas a Lei de Imigração, sim, esse direito à reunião familiar. E é interessante que criança para essa convenção é quem tem até 18 anos, não quem tem até 12, como diz o Estatuto da Criança e do Adolescente. E que ela pode fazer o requerimento independentemente de ser assistido ou representado, porque fala aqui, apresentada por uma criança.
a solicitação pode ser feita diretamente e o Estado, o judiciário brasileiro, o gestor público não vai poder alegar que ela não tem capacidade para isso, a capacidade lá do direito civil, né? Capacidade de direito. Por quê? Porque o tratado acolhe essa possibilidade, traz essa possibilidade. Então, não precisa ter um representante ou um assistente, não precisa esperar o Ministério Público entrar com ação para o juiz conceder a guarda provisória para que esse guardião possa solicitar a reunião familiar, né? Então, o fluxo migratório, infelizmente, tem muitas crianças desacompanhadas, crianças que migram sem os pais, porque ou migra ou morre em virtude da guerra, em virtude da fome, ou da ameaça de ser obrigada ao alistamento militar, ou da mutilação genital feminina. Muitas meninas fogem para não serem mutiladas. E muitos são separados também no fluxo, né? Precisa escolher quem vai um ou não vai um. Não podem todos, e os pais escolhem mandar os filhos para poder permanecer, né? Enfim, são muitas as situações de crise, né? Infelizmente. Para além da norma, né, da realidade normativa, nós também temos a atuação dos órgãos de monitoramento, né, do Big Nines, por assim dizer, dos comitês, os comitês que foram criados pelos próprios tratados. Aqui eu não trouxe, porque é uma única aula, não ia trazer cada decisão de cada comitê. Tem comitê que tem várias decisões que abordam direitos humanos dos migrantes, né? Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas, Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, para a eliminação da discriminação racial, a eliminação da discriminação contra as mulheres, tortura, direitos da criança e de proteção dos direitos de todos os trabalhadores migrantes e dos membros das suas famílias. Todos eles já se manifestaram interpretando os tratados internacionais acerca da proteção dos direitos humanos dos migrantes. Observem que tem comitê aqui que você não acha que ele tem essa incumbência, mas eu já mostrei que há normas no tratado que falam direitos humanos dos migrantes, então o comitê já interpretou tais normas e já recomendou, condenou, aconselhou os estados a alterarem sua política ou sua própria legislação. Tiago, para além dessa tutela geral enquanto pessoa, nós temos uma tutela específica enquanto migrante. Agora sim, eu tenho tratados internacionais voltados única e exclusivamente para a proteção do indivíduo enquanto ser migrante. Então, temos a proteção aos refugiados, aos apátridas, aos trabalhadores migrantes, pode ser no âmbito da OIT ou da ONU, ou seja, no sistema global, e das vítimas de tráfico de pessoas, que é um problema, inclusive, do Brasil. O Brasil é rota para o tráfico, é país de destino do tráfico de pessoas, né? E é também um país em que tem um grande número de vítimas, né? Não só homens, mulheres, crianças que são traficadas muitas vezes para ser jockey de camelo, Tiago. São traficados para ser jockeys de camelo, em corridas de camelo no mundo árabe. São traficados para ser jogadores, jovens atletas, para ser jogador de futebol. Aí, quando vinga, fica milionário. Quando não serviu, abandona, o clube abandona e você fica em condição migratória irregular lá na Europa. E aí muitos são forçados a se prostituir, a entrar no mundo do crime, porque estão na situação irregular, não ficaram no clube, o clube não dá mais qualquer assistência, o empresário que levou muito menos. Então esse é um problema também muito grave do tráfico internacional de pessoas. Bom, aqui eu fiz uma breve passagem sobre como o direito internacional protege cada um desses grupos. Alguns bastante vulneráveis, como é o caso dos refugiados. Dentro dos refugiados, eles estão em situação de vulnerabilidade e alguns estão em situação de hipervulnerabilidade, como é o caso de crianças, de idosos, mulheres, pessoas com deficiência. Você imagine alguém que está fugindo do conflito armado na Síria. Aí é um homem com dinheiro, ele já vai encontrar dificuldades, porque às vezes ele tem que fugir só com a roupa do corpo. Agora imagine se for uma mulher idosa com uma deficiência, fugindo da guerra da Síria só com a roupa do corpo. É uma situação de hipervulnerabilidade muito complexa. E muitos desses refugiados, eles estão no Brasil. Né? Refugiados sírios, inclusive. E eles vêm para o Brasil, não é porque o Brasil é a mil maravilhas, não. É um ótimo país, não. Eles vêm para cá porque a fronteira está aberta.
Você foge para onde ele recebe. É onde eles conseguem chegar, na verdade, É né? onde consegue chegar, nem que daqui você pense em ir para outro lugar depois. Mas os países, os tradicionais receptores, eles fecharam suas fronteiras. E agora, com a pandemia, está pior ainda. Porque se já tinham políticas restritivas, Estados Unidos e União Europeia, agora com a pandemia, estão utilizando a pandemia para fortalecer as restrições, o que é absolutamente indevido. Por quê? Porque há um direito humano a solicitar refúgio. Eu até concordo que você tem o direito de fechar sua fronteira em razão da emergência sanitária, salvo para os solicitantes de refúgio. Para o solicitante de refúgio, é para você ter um protocolo específico que garanta quarentena, teste para saber se está contaminado pelo Covid, verificação de temperaturas, cuidados de saúde. Você toma essas medidas sanitárias, mas você não pode impedir, simplesmente dizer, não recebo refugiado nenhum, como o Brasil está fazendo, em virtude da pandemia do Covid. É um absurdo, como eu já disse, a portaria 255, quem quiser conferir, que fala na inabilitação do pedido de refúgio. Então, o asilo, como eu já disse para vocês, é gênero, refúgio é uma de suas espécies. No Brasil, na América Latina, nós temos, e aí o pessoal já deve ter visto muito em filme, Tiago, o filme em que normalmente alguém invade a embaixada, pula o muro e pede asilo. Né? Nós temos os casos aqui muito famosos do Assange, do camarada do Wikileaks, né? que pediu asilo. Isso é muito comum. Aquele embaixador lá, aquele senador da Venezuela, que pediu refúgio, que pediu asilo ao Brasil e teve que vir numa operação escondida Da dentro do carro. Bolívia, da Bolívia. Da Bolívia, que teve que vir para cá dentro de um carro, enfim. O asilo na América Latina é um pouquinho diferente, que é esse asilo diplomático que você faz e que o Estado é discricionário, ele pode conceder ou não. É diferente do refúgio. O refúgio, você reconhece, não é um ato constitutivo, é um ato declaratório. Então, você reconhece a situação a condição de refugiado. Então, há essa pequena distinção aqui na América Latina entre asilo diplomático e o refúgio e o asilo territorial. Bom, eu não vou fazer todo um apanhado histórico do refúgio na Antiguidade, na Idade Média, nas igrejas. Alguém já deve ter visto em filme, em seriado, que as pessoas se escondiam nas igrejas e o Estado, o rei não poderia invadir a igreja para pegar essas pessoas, para prender. Eu não vou fazer isso, mas todo mundo tem essa noção que acontecia desse modo. Vamos direto para após a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Em 48, pouco tempo depois, de 51, nós tivemos o Estatuto dos Refugiados, a Convenção de Genebra sobre o Estatuto dos Refugiados de 51, que foi o primeiro instrumento que abordou a condição genérica de refugiado. Observe que aqui eu tenho uma proteção a essa minoria, né, aos refugiados, e é uma proteção das mais robustas que o direito internacional protege a alguém. Né? Poucas pessoas, poucos grupos são tão protegidos quanto os refugiados. O problema aqui não é nem tanto na legislação internacional, no direito internacional, na forma como os Estados cumprem as obrigações. Né? Tem Estado que adora pactuar, celebra, ratifica, sai bem na foto, como a ditadura brasileira, que ratificou inúmeros tratados, mas depois não cumpre nenhum. Nós temos aqui vários exemplos no Brasil, como competência da Justiça Militar para processar civil, que é um absurdo, manutenção do crime de desacato, que é outro absurdo, inconvencionalidades do próprio decreto que regulamenta a lei de imigração, que permite a prisão do imigrante, e a lei de imigração não fala hora nenhuma em crime de imigração e prisão pelo status irregular. As prisões administrativas do Estatuto do Estrangeiro, né, também. Sim, violavam tratados internacionais e perduraram por longa data, né, infelizmente. Então, esse é o primeiro instrumento internacional que aborda de forma robusta a proteção dos refugiados e que intervém diretamente na soberania. Ele é de alcance global, né? Ele está em vigor há um bom tempo, passei aqui, e ele traz o conceito de refugiado em 5 elementos ou motivos principais. Bem fundado de temor de perseguição. Basta o temor de perseguição de um indivíduo que se encontra fora de seu país de origem, exige-se essa extraterritorialidade. Um brasileiro não pode pedir refúgio no Brasil. Por mais que as minhas opiniões políticas sejam contrárias às opiniões políticas da gestão atual, eu não posso pedir refúgio no país, de maneira alguma, porque exige-se essa extraterritorialidade. A perseguição motivada por raça, religião, nacionalidade, opinião política ou grupo social.
Então, o indivíduo que ele é perseguido porque ele é de determinada etnia, porque ele professa determinada religião, porque ele é de tal nacionalidade, ou porque ele é de esquerda ou de direita, ou porque ele faz parte de um grupo social específico, como ciganos, por exemplo, que foram perseguidos durante o nazismo e ainda são perseguidos em alguns países. Ou esse conceito de grupo social aqui, Tiago, eu posso englobar LGBTI, né, um grupo social específico, posso englobar mulheres vítimas de violência de gênero nos países em que toleram essa violência. Sabemos que há países que criminalizam a homossexualidade, ou outros que não criminalizam a homossexualidade, mas criminalizam as manifestações de afeto. Então, aí você tem medo de manifestar afeto e ser filmado, ser, enfim, fotografado e ser preso por causa disso, você é obrigado a fugir. A Rússia é um país dito democrático, né? É um país europeu, mas, infelizmente, há refugiados russos, em razão da opinião política, em razão deles tolerarem a violência contra as mulheres. Né? A Rússia já foi condenada algumas vezes no sistema europeu de proteção aos direitos humanos, a Turquia da mesma forma. Então, esse estatuto traz, além desse próprio conceito de refugiado, fala na necessidade de proteção e nos mecanismos dessa proteção. Eu queria só destacar que o perseguidor não precisa ser o próprio Estado, pode ser uma milícia, por exemplo, basta que o Estado tolere essa perseguição. Então, não precisa ser o próprio Estado. Né? E, inicialmente, essa convenção ela tinha uma cláusula temporal e um limite geográfico. Era para proteger só as pessoas vítimas do conflito armado lá das guerras europeias, né, que se transformaram em guerras mundiais. Felizmente, esse limite geográfico e temporário ele caiu com um protocolo adicional à Convenção dos Refugiados de 67. O Brasil ratificou esses dois tratados e a retirada desses limites foi realmente um grande aperfeiçoamento do sistema de proteção dos refugiados. Lembrando que talvez a grande norma dessa convenção seja o princípio do non-refoulement, do não rechaço, da não devolução, que é considerado uma norma de jus cogens, uma norma imperativa e inderrogável. Então, o Estado, ainda que não tivesse ratificado essa convenção, ele teria que obedecer o princípio do non-refoulement, dado o caráter imperativo das normas de jus cogens. O que eu acho interessante, Iago, é que, infelizmente, muitos juristas brasileiros não conhecem o que são normas de jus cogens. Civilistas, constitucionalistas, processualistas, não há claro, há exceções, lógico, mas não há uma internacionalização do conteúdo. Muitos professores de direito civil, não estou dizendo que é o caso da Faculdade Baiana, mas muitos professores de direito civil, de direito penal, de direito administrativo, eles não internacionalizam o conteúdo que eles ensinam. Então, eles não trazem conhecimentos do direito internacional para suas aulas. Né? Mesmo os professores de direito empresarial, de direito tributário, eles têm sempre que levar em consideração que quando eles estiverem ensinando seus conteúdos, eles têm que falar um pouco sobre direito internacional, sobre a influência do direito internacional na matéria. Então, eu acho um absurdo como é que um livro de direito constitucional fale dos princípios que regem as relações internacionais do Estado brasileiro, que fala na prevalência dos direitos humanos, no artigo 4, inciso 2, e eles gastam meia página. Tem constitucionalista que gasta meia página para falar daquele artigo, ou simplesmente repete a literalidade do dispositivo. Eu acho que o direito não é só fazer como eu e você nas disciplinas de direito internacional, passar o conteúdo, mas também professores de outras disciplinas terem essa noção de direito internacional e levarem isso. E o aluno aí, você, aluno da Faculdade Baiana, aluno do professor Tiago, quando você estiver estudando direito penal, direito civil, direito econômico, direito tributário, lembre-se que há normas internacionais que regulam aquela matéria. Há norma internacional para tudo, para direito bancário, para direito ambiental, e você não pode esquecer desse conhecimento. Até porque o Supremo Tribunal Federal diz que as normas de direitos humanos têm status supralegal. Eu discordo da decisão, mas você, jurista, não pode fugir de conhecer essa jurisprudência. Se essas normas têm status supralegal, então o Estatuto dos Refugiados está acima da legislação brasileira, da legislação ordinária brasileira. Então, acima da própria lei de refúgio, ou do Código Penal, ou da lei de migração, a chamada necessidade de convencionalizar a legislação brasileira. Então, não esqueçam desse detalhe. O Estatuto... Em que tese, a gente tem a prática aqui no Brasil de normas infralegais
se acharem maiores do que as supralegais, na verdade. Pois é, as portarias As aí. portarias, etc. Às vezes, a infralegal quer ser maior que a supralegal, né? Então, Pois é, absurdo. Infelizmente, mas nós, Tiago, você faz sua parte, eu faço a minha, a gente tenta formar pessoas com conhecimento suficiente para que não cometam isso. Mas eu ainda acho que pior é aquelas que têm conhecimento e fazem errado de propósito, né? Se desviam dessa finalidade. A convenção ela não criou um organismo internacional para a proteção dos refugiados, mas mesmo antes nós já tínhamos a criação do Acnu, né? Do Alto Comissariado das Nações Unidas para refugiados, é quem faz essa proteção, né? Então, o Estatuto dos Refugiados, o seu protocolo, forma a chamada Magna Carta do Direito Internacional dos Refugiados, né, no âmbito global. E nós também temos a proteção dos refugiados no âmbito regional, como é o caso da Convenção sobre Aspectos Específicos dos Refugiados da África, de 1969, né, da União Africana, que é uma convenção bastante interessante, porque ela considerou refugiado não só aquelas hipóteses clássicas da Convenção do Estatuto dos Refugiados de 51, ela também trouxe que a vítima de grave e generalizada violação aos direitos humanos também seria refugiado, né? Bastante interessante. Esse conceito foi adotado aqui na Declaração de Cartagena, na América Latina, e na própria Lei de Refúgio, né, no inciso 3 do artigo que define o conceito de refugiado, traz, e aí é onde entram os venezuelanos. E o CONARE finalmente, Tiago, finalmente, depois, apesar de resistir por um longo período, reconheceu a condição de refugiado dos venezuelanos em virtude da grave e generalizada violação dos direitos humanos. Não reconheceu para os haitianos, lamento, mas reconheceu para os venezuelanos, mostrando que o Brasil ainda tem uma política de muita seletividade, né, na proteção, na concretização de direitos humanos dos migrantes. Ele seleciona, vou proteger desses aqui, não vou proteger desses outros. no caso dos haitianos, nós sabemos que tem uma questão racial aí por trás que é muito relevante, né? Infelizmente, não foi reconhecido o status de refugiado, muito embora o Haiti seja o país mais pobre da América Latina e tenha sido assolado pela degradação ambiental, por terremoto, por epidemia de cólera, enfim, vários problemas que aqui estão até hoje, né? O Haiti não conseguiu superar. Bom, dando continuidade, eu acho que sobre refugiados eu trouxe uma noção geral do que vem a ser, eu fico aberto a perguntas, mas apátrida ou imátulos é aquela pessoa que não tem nacionalidade, que não tem nacionalidade em virtude ou dos critérios que o Estado adota. Vocês viram com o professor de Direito Constitucional, ou mesmo com o professor Tiago, quando ele falou sobre nacionalidade, e os soli e os sanguíneos. Há indivíduos que nascem num país, mas esse país adota o ius sanguíneo, só que ele é imigrante. Então, como é que funciona? Ou há indivíduos que nascem num país, em outro país, e esse país nasce no seu país de origem, e os pais imigram, mas o país adota ius sanguíneos. E aí, você nasceu lá, enfim, é um conflito. Ou como acontece em países do mundo árabe, alguns em que só o homem transmite a nacionalidade, a mulher não. Então, às vezes, como você bem disse, o homem migra, a mulher não. Ou a mulher é quem está num campo de refugiados, e lá ela dá à luz a uma criança. E aí? Está acontecendo muito, por exemplo, com a Jordânia. A Jordânia tem um campo de refugiados enorme, dos maiores do mundo. Então, nasce na Jordânia, mas a Jordânia adota os sanguíneos. E aí que não vai ser jordaniano, mas também não vai ser sírio, porque a Síria adota o ius soli. Mas não nasceu na Síria. Então, é um problema grave, por quê? Porque é uma fábrica de apátridas, né? E isso não deveria acontecer. Sem contar ainda, né, Tiago, as decisões arbitrárias dos estados de cassação de nacionalidade. Perfeito. Foi no caso do Iraque, né, com os curdos, e recentemente na situação bizarra da República Dominicana em relação aos haitianos. Bizarra, você foi feliz com adjetivo, porque o Tribunal Constitucional conseguiu desnacionalizar mais de 200 mil pessoas. Né? A Corte Constitucional fazia uma coisa dessa. Antes nós tivemos também o caso do Butão, né? Várias pessoas que nasceram no Butão, mas que eram de ascendente. Os pais eram de outros países, eram nepaleses, se não me falha a memória. Tiveram problemas com a apatridia. O Acnu, muito embora sua missão não seja voltada especificamente para os apátridas, mas ele também presta essa assistência e estima que são 10 milhões de apátridas no mundo.
Inclusive, aqui no Brasil, nós temos alguns apátridas. Né? Depois da lei de imigração, nós já tivemos o reconhecimento da apatridia de duas irmãs de origem árabe. E nós tivemos um caso, Tiago, para quem acha que o direito internacional não tem aplicação, aqui no Rio Grande do Norte, aqui em Natal, em que a Justiça Federal, uma decisão do doutor Edilson Nobre, que hoje é desembargador do TRF da 5ª Região, ele reconheceu a condição de apátrida. Observe, o judiciário, aplicando os tratados internacionais, reconheceu a condição de apátrida para um indivíduo. Meu amigo, quando eu li a decisão, quase que eu tinha um orgasmo mental, porque um juiz aplicando um tratado internacional, protegendo os direitos humanos dos migrantes, isso é fantástico. Eu trago esse exemplo, eu começo a minha tese de doutorado, foi o que me motivou a escrever a tese de doutorado sobre o tema, foi essa decisão, porque é como o direito internacional deve ser. Parar de achar que o direito internacional é uma perfumaria, é uma utopia. O direito internacional é esse doméstico, tem que ser concretizado, inclusive pelo próprio judiciário, né? Já que o juiz ele é um paladino dos direitos humanos. Dos direitos humanos, isso inclui os direitos humanos de matriz internacional, e não só os direitos fundamentais de matriz constitucional. Então, o apátrida é aquele indivíduo que não tem nacionalidade, e há uma relação entre apatridia e imigração. Como eles são perseguidos, como eles não têm muitos direitos, já que eles não têm nacionalidade, eles são perseguidos e eles são obrigados a migrar. Então, há uma associação entre migração e apatridia. Eu tenho um artigo publicado sobre a proteção dos apátridas pelo Judiciário Brasileiro, em que eu examino todas as decisões do STF, decisão da década de 50, já falando sobre apátridas. Eu publiquei no Congresso da ABDI. Quem tiver interesse, eu tenho um artigo na minha página do academia.edu. Ao final aqui desses slides que o professor Tiago vai passar para vocês, tem um link. Vocês poderão acessar a minha modesta produção sobre esse tema. E não tem um livro na íntegra, não. Mas tem os sumários, elementos, introdução, conclusão, vocês encontram lá também nessa página. Os apátridas, eles podem ser apátrida de fato ou de direito, como o Tiago bem já mencionou. Aqueles casos em que ele nasceu no país, o país adota o ISOLE, ele é filho de nacionais do país, mas depois ele é desnacionalizado por alguma interpretação, por alguma lei superveniente, que simplesmente chega e não reconhece. Ou pelo fato de que ele tem a documentação, mas o Estado chega e diz que essa documentação não vale mais de nada. Então, de que adianta? Tem os documentos, mas está regular, mas não produz qualquer efeito, não vai ter acesso à educação, não vai ter direito à saúde, pelo simples fato de ser apátrida. No caso que me motivou a escrever a tese, agora como é interessante, o indivíduo, Andrimana, ele saiu do Burundi para a África do Sul, da África do Sul ele veio para o Brasil, do Brasil ele tentou ir para Portugal, de Portugal ele deportou para o Brasil tentou deportá-lo para a África do Sul disse, não recebo porque ele não é sul-africano, o Brasil tentou deportar para o Burundi disse, ele não é mais nacional, ele foi, naqueles conflitos étnicos, ele foi desnacionalizado, ele passou a ser apátrida. E o Brasil disse, está certo, então ele é uma coisa. Ele é uma coisa. Ele não é um ser humano, porque ele não tinha RG, não tinha CPF, não tinha CTPS, ele não tinha passaporte, ele não tinha documento nenhum, ele não tinha direito nenhum. Despersonalizado. Totalmente, totalmente. Felizmente, ele buscou a OAB do Rio Grande do Norte, que junto com a UFRN, o Núcleo de Prática Jurídica, moveu uma ação, e aí que culminou com a decisão judicial de reconhecer a condição de apátrida. O juiz mandou expedir os documentos, mas, pasmem, Tiago e meus caros alunos, o AGU recorreu, porque esse cidadão poderia abalar a estrutura econômica, política brasileira, reconhecer a condição de apátrida de um indivíduo. A AGU recorreu, o TRF confirmou a decisão, recorreu para o STJ confirmou a decisão, recorreu para o STF, Tiago. O Estado brasileiro não quer que seja reconhecida a condição de apátrida desse indivíduo, mas se Burundi, que foi onde ele nasceu, não reconhece, é claro que ele é um apátrida. Mas é impressionante como se gasta dinheiro público para impedir que alguém tenha o seu direito reconhecido. Né? É um atentado, inclusive, ao direito internacional. E a própria Constituição, né? A Constituição também. Então, a apatridia tem essas várias causas, eu coloquei algumas aqui para vocês. Sucessão de estados, aconteceu muito lá quando a Iugoslávia, né, a antiga Iugoslávia, se separou. A União Soviética também aconteceu bastante. A transferência de território, privação de nacionalidade, legislação matrimonial.
né? Quando casa, perde a nacionalidade. E aí, quando houver o divórcio, como é que fica? Recupera? Falta de registro de nascimento, práticas administrativas discriminatórias, conflito de lei sobre aquisição ou renúncia de nacionalidade, perda automática de nacionalidade. Nós temos casos, por exemplo, daquele caso da brasileira que se naturalizou norte-americana, aí depois teve cancelada a naturalização dos Estados Unidos, e aí agora ela volta a ser brasileira nata, o STF disse que não, né? E ela foi extraditada. Mudança de estado civil, tráfico de pessoas mesmo e a própria imigração internacional irregular são as causas. Para combater isso, nós temos a Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas de 1954, né, que foi conhecido como Estatuto dos Apátridas, que traz o conceito normativo, que estabelece positiva direitos aos apátridas e fala das obrigações do Estado para com os apátridas. Eu não vou ler aqui, mas, claro, como eu disse, o material vai ficar para os alunos, eu apenas destaquei os principais pontos. Eu gostaria de chamar a atenção que um ponto central é facilitar a naturalização. Não é manter o indivíduo como apátrida para sempre, é possibilitar que ele possa acessar mecanismos para se naturalizar no país em que ele vive, né? Ele não possa ser expulso sem o devido processo legal, sem todas as garantias permitidas na Convenção. Depois nós tivemos a Convenção sobre a Prevenção e Redução da Apatridia, de 1961, para evitar, como o Brasil fazia, que o indivíduo nasça em território brasileiro e seja apátrida. Nós tivemos, inclusive, o caso dos brasileirinhos apátridas, né? O professor constitucional deve mencionar isso aí. Durante um certo período, muitos brasileiros que nasciam lá fora, em outros países, não tinham a oportunidade de terem a nacionalidade brasileira reconhecida. Isso foi sanado com a emenda constitucional, né? Porque o Brasil estava produzindo apátridas também. Sobre a apátrida, também uma proteção bem robusta. Trabalhadores migrantes, aqui entra do trabalhador Neymar, né? Ao trabalhador que vai, infelizmente, trabalhar em situações mais precárias, na indústria de roupas e confecções, como acontece com peruanos, bolivianos, que já foram pegos sendo vítimas de trabalho escravo lá em São Paulo. Acho que isso já foi amplamente divulgado pela mídia. O Ministério do Trabalho tem uma atuação aí bastante relevante e a Defensoria Pública nesse ponto. Então, o trabalhador migrante, ele também tem, no direito internacional, uma proteção. Essa proteção ela é feita tanto no âmbito da OIT, quanto no âmbito da ONU. E muitas vezes ele migra com ótimas condições, como é o caso de um alto executivo de uma multinacional, mas às vezes ele migra porque ele não tem oportunidade de trabalho e ele fica em situação irregular e ele passa por largas dificuldades, porque ele está mais sujeito a ser explorado. E esse é um problema do Estatuto, que o Estatuto do Estrangeiro, Tiago, tem um problema grave. O trabalhador migrante em situação irregular que era explorado, ele tinha receio de denunciar a exploração, porque ele estava em situação irregular, seria deportado. E aí ele ia passar fome, ele ia sofrer mais ainda. A norma empurrava ele para uma situação de degradação, né? Sim, a nossa legislação contribuía para isso. Felizmente, a lei de imigração, a partir de agora, diz que isso não é mais possível. Ele pode denunciar, sim, ele vai ter o devido processo legal, prazo para se regularizar, é importante, e há a opção de se regularizar. Então, eu acho uma coisa importante na matéria dos trabalhadores migrantes é que, como você bem mencionou, existem muitas situações e situações. Mas mesmo aquele que migrou para fins, né, de trabalho em condições favoráveis, com um contrato de trabalho, com uma remuneração justa, mesmo esses, em uma situação como essa da pandemia, sim, a norma internacional aparece para ampará-lo. Porque ele pode ter perdido o seu emprego, ou seja, ele pode ter sido obrigado a deixar o país onde ele estava trabalhando, enfim. Ou seja, até mesmo aquele que estava em condições favoráveis é beneficiado pela norma. Certeza. Que não é para proteger somente aqueles que se encontram em hipervulnerabilidade, mas reconhece que qualquer trabalhador migrante é vulnerável por ser trabalhador migrante. Sim, muitas vezes mesmo Neymar, mesmo
um executivo de grande empresa, ele pode, de uma hora para outra, sair de um status de tranquilidade para uma situação de vulnerabilidade por conta de ser imigrante. Como aconteceu agora, realmente bem lembrado, com a pandemia, que muitas vezes a regularidade migratória está ligada diretamente ao contrato de trabalho. Cessa o contrato de trabalho, você perde o seu posto de trabalho, você passa a ser irregular. Você tem um castelo rui, né? Não tem jeito. É isso, eu imagino que esteja acontecendo com milhares de imigrantes em vários países, infelizmente. Nós temos o caso aqui, Tiago, algumas situações são estarrecedoras, como, por exemplo, um haitiano que trabalhou, o FGTS dele foi depositado, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, e a Caixa Econômica não quis liberar o dinheiro, porque ele estava em situação migratória irregular. Sim, mas onde é que tem na lei dizendo que você não é para liberar o FGTS por causa disso? Ele precisou entrar na justiça, essa sentença foi premiada aqui no Brasil, a Justiça do Trabalho, não lembro agora exatamente qual foi a vara, em qual cidade, mas a Justiça do Trabalho concedeu que ele não poderia ser discriminado, que os direitos dele decorrentes da relação de trabalho, do vínculo empregatício, não poderiam deixar de ser concretizados em virtude da irregularidade migratória. Então, nós temos o caso de muitas empregadas domésticas, pessoal de alto poder aquisitivo que contrata imigrantes de origem filipina, mulheres filipinas, para serem empregadas domésticas porque elas falam inglês fluente. Né? E elas vêm para o Brasil para trabalhar como empregada doméstica, mas acontece do jeito que você disse. Às vezes acontece uma crise, perde o emprego, e aí como é que fica? A situação fica complicada. Felizmente, a lei de imigração agora protege essas pessoas, o que o Estatuto do Estrangeiro, que era ainda da ditadura militar, não protegia. Mas eu tenho uma proteção dos trabalhadores migrantes feita pela OIT, que começou há muitos anos, né? A OIT é das organizações internacionais mais antigas e ela inaugura o sistema de proteção aos direitos humanos, é um dos antecedentes. Né? A OIT tem esse papel lá desde 1919, para proteger os direitos humanos, inclusive dos migrantes, porque dos trabalhadores migrantes, já tinha essa possibilidade. E ela tem algumas convenções, umas com proteção indireta do trabalhador, e aí eu fico até com uma curiosidade, Tiago, se o professor de Direito do Trabalho, ele traz essas convenções nas suas aulas, se tem isso no seu programa de ensino, se não tiver, o aluno aí da Faculdade Baiana que está me ouvindo agora, cobre do seu professor de Direito do Trabalho que ele ensine essas convenções, que é bastante importante. Então, a Convenção 19 fala sobre igualdade de tratamento dos trabalhadores estrangeiros e nacionais. Né? A Convenção 97 é específica sobre trabalhadores migrantes, né? Mostrando que a legislação internacional ela vem avançando nesse ponto. Nós temos a Convenção 143, que aqui eu vou só, para a aula também não ficar tão longa, só passar pelas convenções. Convenção sobre as imigrações efetuadas em condições abusivas e sobre a promoção de igualdade de oportunidades de tratamento dos trabalhadores migrantes. E nós temos também manifestações, interpretações, recomendações que a OIT faz sobre esses textos aqui. Nem todos foram ratificados pelo Brasil, alguns foram, mas é interessante que o aluno ele tenha conhecimento, como, por exemplo, dessa recomendação de 151, que é soft law, mas que veicula a interpretação das convenções da OIT, e em 1998 a declaração da OIT relativa aos princípios e direitos fundamentais do trabalho, que fala sobre trabalhadores migrantes e a necessidade especial de proteção. Por fim, nós temos em 2011 a Convenção 189, né, que fala especificamente dos trabalhadores domésticos, como eu dei o exemplo aqui das mulheres filipinas que são contratadas pelo pessoal que tem muito dinheiro, porque quer educar seus filhos falando em inglês, não tô criticando isso. Se fizer e assegurar os direitos, assinar a carteira, não discriminar de maneira alguma, etc., aí tá tudo certo, não tem problema nenhum. Depois nós tivemos uma convenção da ONU, né? Para além da OIT, a ONU, que tem esse nome bem grande aqui, eu acho que é o maior número de convenção que existe, o Brasil ainda não ratificou, que é a Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de todos os trabalhadores migrantes e dos membros de sua família. Até a sigla fica grande, meu amigo. Que é de 18 de dezembro de 1990, é uma convenção bastante interessante, demorou a entrar em vigor, mas já tivemos aqui, ao final de 2018, 50 estados ratificaram, mas a maioria dos países que ratificaram são estados emissores.
e não países de destino. Então, Estados Unidos, países europeus, Canadá, Japão, infelizmente não ratificaram essa convenção. Ela não foi ratificada pelo Brasil, mas ela traz sim uma sólida, uma robusta proteção aos trabalhadores migrantes indocumentados, os sem papéis, os sem papéis, né? Aquelas pessoas que estão em situação migratória irregular. Ela traz a definição trabalhador migrante, mas, Tiago, nem tudo é perfeito. Ela traz um rol de direitos que são para todos os trabalhadores, mas especifica um que é só para os regulares. Então, ela traz, sim, essa discriminação de há direitos para os regulares e há direitos para os irregulares. Infelizmente, o direito internacional não se aperfeiçoou ainda da forma como nós gostaríamos. Eu sou professor de direito internacional e não de relações internacionais. Mas por que a convenção foi dessa forma? Para que alguém não jogue pedras também. Porque muitas vezes, na política internacional, é mais fácil você aprovar o tratado dessa forma, porque você vai ter mais um maior número de estados celebrando, assinando, ratificando, do que você colocar um documento absolutamente perfeito em que os estados não vão ratificar. Então, você vai tendo uma proteção gradual, né, paulatina. Então, foi um passo muito importante. Né? Depois que muitos estados ratificarem, aí você passa a fazer um protocolo facultativo em que acaba com essa separação de direitos entre regulares e irregulares. Ou seja, o direito internacional ele vai, dentro dessa política internacional, se robustecendo, se ampliando a proteção. É isso que você falou, fica bem claro pelo percurso que você fez, desde a Declaração Universal, passando pelos pactos internacionais, até chegar nesse, como há um avanço. Né? O processo político internacional ele é gradativo, lento, é brigado, tem idas e vindas, mas ele avança. Né? Ele tem altos e baixos, mas ele avança. Felizmente. Na verdade, eu sempre digo que parece aqueles gráficos de valorização das ações das empresas que vão crescendo na Bolsa. Né? Eles estão sempre para cima, mas se você aproximar e pegar um período curto, às vezes ele desce. Sim. Mas ele sobe, mas desce. E assim segue. Certeza. E esse tratado ele também criou um comitê para a proteção dos direitos de todos os trabalhadores migrantes e dos membros da sua família, né, que começou a atuar em 2004, bem recente. Em 2011, emitiu a primeira observação que tratou justamente de trabalhadores domésticos migrantes. Então, mostra que já há uma atuação no âmbito da ONU para a proteção dos trabalhadores migrantes. Aqui eu sistematizei algumas críticas que eu faço à convenção, né? Eu não vou ler, mas, como eu disse, a principal crítica é criar essa distinção entre regulares e irregulares. Em momento algum, a convenção assegura o direito a imigrar. Em momento algum, ela diz que você tem o direito a ir trabalhar nos Estados Unidos, a ir trabalhar na Europa, etc. Não, de modo algum. Não avançamos a esse ponto ainda. Nem com o Pacto Global para a migração segura, regular e ordenada, nós avançamos a esse ponto, até porque ele tem natureza de soft law. Por fim, como último ponto aqui da nossa conversa, Tiago, até porque eu acho que eu já estou me estendendo aqui na gravação, eu tenho as vítimas de tráfico de pessoas. Tráfico de pessoas é uma realidade, né? Eu tenho um relatório global sobre tráfico de pessoas, que foi publicado, mostra que 59% das vítimas eram mulheres, desses 17% meninas, 14% homens, 10% meninos. Então, o tráfico não é só de mulheres. Mulheres, de crianças tanto do sexo masculino quanto feminino, e mesmo de homens. Né? Há muitos para exploração sexual, 58%, chamada escravidão branca, 36% para trabalhos forçados, 0,2% para remoção de órgãos. O indivíduo ele é traficado para tirar fígado, rim, pâncreas, pele, enfim, para o tráfico de órgãos, coração, e 6% para outras finalidades, como eu já falei aqui, para ser jovem atleta de futebol, jockey de camelo, e por aí vai. Em 2014, esses números sofreram alterações, já tem um novo relatório, eu não vou ficar lendo os dados, eu só queria trazer para o aluno que é um problema global. Se é um problema global, a solução tem que ser global. Não adianta o Estado sozinho com sua legislação. No mesmo caso da pandemia do Covid-19.
É um problema, é uma emergência sanitária global. Não adianta o Brasil tomar medidas que sejam contrárias ao que a OMS está falando, que são recomendações para todo o mundo. Então, problema global, solução global. Né? Infelizmente, nem todo gestor pensa dessa forma, mas aqui o tráfico internacional de pessoas foi encarado como um problema global e nós temos, sim, tratados internacionais que tratam sobre essa matéria. Né? O Brasil, como eu já disse, é um país de destino, é um país emissor e é um país de trânsito. Aqui a rota, inclusive no Rio Grande do Norte, não posso falar sobre a realidade da Bahia, mas no Rio Grande do Norte é rota para o tráfico de pessoas. Infelizmente, né, a Polícia Federal já atuou e no aeroporto já prendeu pessoas, integrantes de quadrilhas internacionais de tráfico de pessoas. Né? Então, o Brasil está nessa rota. Em relação à legislação, também teve essa evolução, Tiago. Eu tomei a preocupação de mostrar que nós tivemos o Acordo Internacional para a Repressão do Tráfico de Mulheres Brancas, de 1904. Agora, olha que interessante, só para mulheres, homens não, e só para mulheres brancas. Se não fosse branca, não seria protegida por esse acordo. A Convenção sobre Escravidão, de 1926, a Convenção Internacional para a Repressão do Tráfico de Mulheres, de idade, ou seja, tinha que ser mulher e tinha que ser idosa, de 1933. E no âmbito da OIT, o tráfico as convenções 29, 97, 105 e 182, já aqui mencionadas. No âmbito da ONU, nós também temos um rol de tratados internacionais que não são específicos, mas que tem um ou outro dispositivo que protege contra o tráfico de pessoas, né? Como a própria Declaração Universal, a Convenção para a Repressão do Tráfico de Pessoas e Lenocínio, a Convenção à Abolição da Escravatura e do Tráfico de Escravos. Hoje, os dados apontam que nós temos, em números absolutos, mais escravos do que em 1888, quando tivemos a abolição da escravatura. É absurdo que hoje, na contemporaneidade, pessoas ainda sejam escravizadas, mas infelizmente acontece. Os pactos de 66, já aqui citados, a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, Declaração sobre a Eliminação de Violência contra a Mulher, Convenção dos Direitos da Criança, o próprio Estatuto de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional, matéria que você também gosta de estudar, o Protocolo Facultativo à Convenção sobre os Direitos da Criança. Em todos esses instrumentos internacionais, sejam tratados ou declarações, eu encontro normas que visam combater, controlar o tráfico internacional de pessoas. Porém, por aluno ter essa plena consciência, especificamente falando, nós temos a Convenção das Nações Unidas sobre o Crime Organizado Transnacional, conhecida como Convenção de Palermo, recentíssima. No direito internacional, 2000 é bem recente. E nós temos o seu protocolo adicional à Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado, relativo à prevenção, repressão e punição do tráfico de pessoas, em especial de mulheres e crianças, o Protocolo de Palermo. Esse sim, o primeiro instrumento robusto, especificamente direcionado ao combate ao tráfico internacional de pessoas. Mas ele não foi suficiente, por isso criaram um protocolo contra o contrabando de imigrantes. E aí, Tiago, eu vou chamar a atenção do aluno para ele saber diferenciar o tráfico internacional de pessoas do contrabando de imigrantes. São conceitos distintos. O contrabando de imigrante é aquele caso que você vê em filmes, em novelas, em livros, em seriados, do coiote. Você paga alguém para que esse alguém lhe ajude a atravessar a fronteira. Então, esse é o contrabando de imigrantes. O tráfico, não. O tráfico, você é iludido, é enganado, você é explorado, necessariamente. Exige um elemento subjetivo do tipo, né? O pessoal da área de direito penal, os alunos de direito vão lembrar disso quando estudarem direito penal, que é a exploração sexual, que é o grande exemplo e o maior número. Então, nós temos esse protocolo de Palermo, ele entrou em vigor em 25 de dezembro de 2003, o Brasil, felizmente, ratificou, né? Ele conceitua o que é tráfico de pessoas. Então, observem aqui no texto, significa o recrutamento, transporte, transferência, alojamento, acolhimento, recorrendo à ameaça, ao uso da força, outras formas de coação, ao rapto, à fraude ou ao engano. Aquelas mulheres que dizem, não, você vai trabalhar como modelo e vai lá ser obrigada a se prostituir. Ou abuso de autoridade, ou a situação de vulnerabilidade, ou a entrega ou a aceitação de pagamentos ou benefícios para obter o consentimento de uma pessoa. Né? Rapaz,
que vendem suas filhas para serem traficadas. A exploração incluirá, no mínimo, a exploração da prostituição ou de outras formas de exploração sexual, o trabalho ou serviços forçados, escravatura ou práticas similares à escravatura, a servidão ou a remoção de órgãos, mostrando que são os elementos materiais, né, do tipo penal e os elementos subjetivos do tipo, como a conduta deve ser praticada e qual é a intenção de quem pratica o tráfico de pessoas, né? Então, esses elementos podem ser por ação ou por omissão, e o propósito sempre tem que ser a exploração. Então, eu teria aí 4 fases no tráfico internacional de pessoas. Recrutamento da vítima, cruzar as fronteiras, acolhimento e retenção da vítima, muitas vezes retém o passaporte, o dinheiro, etc. E a exploração efetiva, ou para trabalho forçado, ou para retirada de órgãos, ou para tráfico de drogas, ou para colocar drogas dentro do estômago e dentro do corpo, de maneira geral, e por aí vai. E a modalidade de exploração, como eu disse, são 5: sexual, trabalho ou serviço forçado, escravatura ou práticas similares, servidão ou remoção de órgãos. Infelizmente, é uma grave violação aos direitos humanos você ter sido vítima de tráfico. Mas, Tiago, imagine só, países da União Europeia, Portugal, por exemplo, que eu já morei, você já morou, uma brasileira é vítima de tráfico internacional de pessoas e vai para Portugal. Ela é explorada, ela consegue se desvencilhar dessa exploração. Ela vai ter direito a continuar morando em Portugal? Não. Ela só tem autorização de residência enquanto dura o processo. Enquanto dura o processo em que ela é testemunha. Né? Enquanto a justiça portuguesa vai precisar ouvi-la, da declaração dela, né? Para poder colocar na cadeia os traficantes. Quando termina, ou seja, é uma proteção subsidiária, só temporária, ela não tem o status de refugiada reconhecida. Então, quando termina esse prazo, ela tem que voltar ao Brasil. E muitas vezes ela volta para a mesma comunidade carente e ela é traficada novamente, porque ela não cessa a condição de vulnerabilidade. Ela é novamente vítima de tráfico. Isso é uma falha da legislação europeia, de muitos países, que não reconhece o status de refugiado a essas pessoas. No Brasil, nós temos a acolhida humanitária, né? A nova lei de imigração, felizmente, melhorou bastante nesse sentido. Eu já chamei a atenção para a diferença entre tráfico e contrabando. A exploração é o traço distintivo, né? No contrabando, você não tem essa intenção de ser explorado, pelo contrário, você contrata alguém para atravessar a fronteira, enquanto que no tráfico há essa finalidade de exploração. Bom, Tiago, O contrabando tem aquela figura do Saara, né? Atravessar o Saara, isso é muito comum na África e também entre mexicanos para entrar nos Estados Unidos, né? Então, vários nacionais da América Central e da América do Sul que vão ao México para tentar fazer essa entrada irregular nos Estados Unidos, né? Essa é a figura, né? E mesmo aqui no Brasil, muitos haitianos pagaram coiotes, pagaram contrabandistas para poder chegarem aqui no país. Ao Brasil. Por Brasilândia, por Assis, né, por as cidades que ficam por Epitácio Pessoa, as cidades que ficam na fronteira. E eu não duvido que venezuelanos também estejam pagando coiotes, principalmente no motivo de fechamento das fronteiras. Quanto mais dura for a política migratória, maior vai ser a propensão ao contrabando mais economicamente interessante se torna a atividade. Para o crime, sim. E muitas vezes o lucro desse crime financia campanha de A ou de B para que se mantenha esse tipo de conduta, né? Infelizmente. Bom, Tiago, aqui eu comento também os elementos do contrabando, mas a promoção com o objetivo de obter direto ou indiretamente um benefício financeiro ou outro benefício material da entrada ilegal de uma pessoa num estado, parte da qual essa pessoa não seja nacional ou residente. Como você bem exemplificou, casos de mexicanos ou de latinos que utilizam contrabandistas para ingressarem nos Estados Unidos, como tem aí N filmes, N seriados que tratam dessa infeliz realidade. O protocolo tem essa realmente função de combater o contrabando, mas também de evitar a chamada crimigração. Para o aluno que não conhece esse termo, né, crimigration ou criminalização, crimigração em português, é você criminalizar a condição migratória irregular.
É você dizer assim, ó, o Estatuto do Estrangeiro fazia isso. Quem estiver em situação irregular pode ser preso para fins de deportação, expulsão, etc. Era uma etapa você ser preso. E hoje em dia a lei de imigração rompeu com isso, seu caráter humanístico. Eu não tenho mais essa crimigração. Então aqui, no caso do Brasil, nós não prendemos a vítima do contrabando e vamos encarar como vítima. Não prendemos a vítima do tráfico internacional de pessoas. Por mais que elas estejam em situação irregular, elas não são presas. É diferente dos Estados Unidos, que prende a vítima do contrabando, prende a vítima do tráfico irregular, do tráfico ilícito de pessoas. Então, meu amigo, eu queria agradecer pelo convite, pela confiança na minha modesta produção científica sobre o tema. É uma satisfação enorme reencontrar com um amigo, ainda que não seja presencial, mas já nos encontramos em Florianópolis, em Foz do Iguaçu, em Gramado, etc., em João Pessoa. A satisfação que você tem adquirido no meu livro, que você confie na minha pesquisa, e muito obrigado à atenção dos seus alunos, que tenham me dado a oportunidade, a Faculdade Baiana de Direito, agradeço encarecidamente, fico à disposição para participar de modo virtual ou de modo presencial quando a pandemia. Eu estou aqui em Natal, somos todos nordestinos, estamos mais próximos, seria uma satisfação, e a Salvador também. Eu deixo aqui o meu link do Lattes, a minha página no academia.edu, onde os alunos vão poder acessar a minha produção, que uma boa parte é sobre direito internacional dos migrantes, e o meu e-mail para quem tenha algumas eventuais dúvidas. Está aí a capa do meu livro, vou fazer um pouquinho de propaganda, se me permitem. Claro. Do Instituto Memória, onde ele pode ser adquirido, fruto da minha tese de doutorado, tem 600 e poucas páginas. Foi uma pesquisa que eu tentei fazer sobre como os direitos humanos dos migrantes são concretizados. Eu analisei todas as decisões de tribunais da Corte Interamericana e dos tribunais brasileiros que concretizaram direitos humanos dos migrantes. Um trabalho que tem aí quase 500 referências bibliográficas, 2.000 e poucas notas de rodapé. O professor Tiago Borges está devidamente citado na minha tese, ele pode procurar aí as referências para comprovar o que eu estou dizendo, até porque ele tem trabalhos publicados na área, falando sobre extradição, sobre diálogo entre tribunais, sobre aquele, se não me falha a memória, sobre o caso do César de Batista, que você mencionou, do Padre Medina, etc. Eu lembro, Tiago, foram trabalhos citados aqui no meu livro. Então, mais uma vez, meu amigo, muito obrigado, estou à disposição. Tiago, o agradecimento é todo nosso, uma honra para a faculdade ter essa aula, né? Uma aula tão rica, né? Com tantos dados, com tanta informação e com uma visão crítica, né? Que não pode deixar de estar presente, né? Numa visão acadêmica séria como é a sua, né? A gente não esperava outra coisa. Eu estou assim, muito satisfeito, acho que vai ser uma contribuição muito grande para a formação das turmas. E fica um agradecimento aqui, claro, um convite para o futuro, nós podemos fazer esse encontro presencialmente aqui em Salvador, aí em Natal, né? Acho que esse diálogo é fundamental, né? E para mim particularmente uma satisfação, né? Dada a nossa amizade, dada a admiração que eu tenho pelo trabalho que você faz, e realmente, assim, essa temática vista desse prisma que você propõe, mostra aí uma riqueza muito grande da temática, né? Como ela tem ramificações em vários campos, né? E acaba sendo objeto de abordagem em vários aspectos, né? Por isso, a temática da migração ela está pulverizada em vários tratados de proteção a direitos humanos, né? O que mostra que esse tema é um tema muito frequente no campo do direito internacional. Então, para mim, é uma grande satisfação ter essa abordagem, né, muito bem costurada, né, e eu tenho certeza que vai ser para a turma um enriquecimento muito grande. Eu lhe agradeço de coração. Ficamos aí também com essas portas abertas da faculdade para lhe receber no futuro e, enfim, continuar esse diálogo, né, que é o que interessa, a gente continuar seguindo em frente aí com esse trabalho
para valorizar o direito internacional, os direitos humanos e, em particular, a questão da migração. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, satisfação. Um abraço para todos os seus alunos. Eu insisto no meu respeito, no respeito e admiração que eu tenho também pela sua produção, pelo seu trabalho, como eu disse, pelas suas obras e pela produção do conhecimento do direito internacional aqui no Brasil, aqui no Nordeste, na nossa região. Muito obrigado. Valeu, Tiagão. Um abraço, meu velho. Um abraço, amigo. Até mais. Tchau.